Olá! O tema do programa desta semana é a violência no trânsito. Nas cidades e nas estradas, os números assustam. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o quinto país do mundo que mais mata no trânsito. São mais de 35 mil pessoas por ano que morrem nas estradas brasileiras. O aumento na frota de carros e de motocicletas, o estresse de quem vive o dia a dia nos congestionamentos, estradas esburacadas, ausência de sinalização, falta de educação no trânsito e de consciência dos motoristas. E ainda, os desafios das grandes cidades para melhorar a mobilidade urbana. Tudo isso você confere agora no STJ Cidadão. A violência no trânsito. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o quinto país do mundo que mais mata nas ruas, estradas e rodovias. Ao todo, são mais de 35 mil pessoas que morrem todos os anos. A rotina dos motoristas nas grandes cidades, engarrafamentos, estresse, quanto tempo as pessoas estão perdendo no trânsito. É o que você vê agora na reportagem de Gabriela Faria. Nas ruas, eles se espremem. E andam do jeito que dá, cada um com a sua verdade. E as distâncias não são mais contabilizadas em quilômetros, e sim por horas intermináveis de filas e mais filas de congestionamento. Também pudera, em todo o país, tem um carro para cada 3 habitantes. Entre os censos de 2000 e 2010, a população brasileira cresceu 12,3%, enquanto a frota do país aumentou 122%. Isso quer dizer que circulam pelas ruas 2 novos carros para cada bebê nascido. E quem está ali sentadinho junto ao volante tem sempre uma boa resposta na ponta da língua para resolver o caos. O processo de cidadania começa na escola. Então, a partir da pré-escola, educação de trânsito. Obedecer às regras, só isso. E ampliar o transporte público para reduzir o número de carros. Educação no trânsito, educação. Conscientização. Mas como? Se a mesma pessoa que pede respeito não dá o exemplo. E nem é difícil achar tanta gente errada assim. 80% dos motoristas não usam a seta. 40% não usam o cinto de segurança. 20% dirigem falando ao celular. E 20% ultrapassam o sinal vermelho. A imprudência, normalmente, ela está sempre ligada como a causadora do acidente. Então, a imprudência ainda puxa a fila, seja o excesso de velocidade, seja a embriaguez ao volante, desrespeito àquelas regras que as pessoas acham que são desnecessárias, como o uso do celular. O uso do celular tem sido cada vez mais frequente como causa de acidentes de trânsito. Então, esses hábitos são hábitos nocivos para o trânsito, para a segurança do trânsito, e está cada vez mais frequente, junto aí com o aumento expressivo da frota de veículos. E sabe a consequência desta imprudência ao volante? A Organização Mundial da Saúde classificou o Brasil como o quinto país do mundo que mais mata no trânsito. São mais de 35 mil pessoas por ano que perdem a vida nas estradas brasileiras. Nos últimos 25 anos, já perdemos mais de 1 milhão de habitantes. No que diz respeito à saúde pública, o que mais afeta a saúde pública no tema transporte hoje é, sem dúvida, acidentes de trânsito, né? Então, com o aumento da frota de veículos, né,
e a diminuição dos espaços públicos para o pedestre, para o ciclista, acaba gerando, né, uma situação onde há maior risco. A lei em si, nos crimes de trânsito em si, eles são crimes que têm uma pena branda, porque são penas de detenção e multa, e que há a previsão de se aplicar desses institutos despenalizadores. Mas vale a pena lembrar que o acusado, a pessoa que realmente incorre nesse crime, ele tem que ser reincidente, não pode ser reincidente, tem que ser primário, tem alguns requisitos. Mas, mesmo assim, esses institutos despenalizadores, eles fazem com que a sociedade se sinta desprotegida, penalmente falando, quando trata-se de crimes de trânsito. Antigamente, os carros eram assim, como esse Fusca, ano 1959. Nem cinto de segurança tem, não precisava. Ele chega ao máximo 120 km por hora, mas anda tranquilamente a 80, 39 cavalos. Mas está ótimo para a época. Afinal de contas, era só para ser mais rápido do que andar de ônibus ou então a pé. Mas há muito tempo o carro deixou de ser apenas um meio de transporte e passou a ser um bem de consumo indispensável para a realização pessoal. O que uma máquina desta aqui oferece é exatamente aquilo que o consumidor procura: poder, status e, principalmente, velocidade. Este carro chega a fazer 300 km por hora em segundos. São 406 cavalos. Mas para que tudo isso? Que desejo é esse que ultrapassa até o limite de velocidade? É o poder que representa para eles, para a pessoa. Né? Eu acho que a gente está vivendo um momento social que nos deixa tão desprovidos de autoestima, de capacidade de produção e numa disputa tão grande. Eu acho que a gente está perdendo um pouco dos valores moral, de ética, e as coisas passaram, os objetos passaram a ser esses valores. Então, se eu não confio em mim, eu tenho um carro que tem cavalos, não sei das quantas, potência, não sei das... para não ser usado, porque eu não posso usar. Mas eu possuo esse objeto. Esse objeto me representa. Se a oferta é boa, a procura aumenta. E com a melhora na economia, é carro pra que te quero. São Paulo é a cidade que sai na frente quando o assunto é frota. A capital paulista tem hoje cerca de 7.600.000 veículos. O número se equivale a países de primeiro mundo, como os Estados Unidos. O Distrito Federal não fica para trás. Já são mais de 1.400.000 veículos rodando por aí. E aí é gente muito, mas muito estressada no trânsito. Você pode até ficar nervoso, impaciente com a demora, com pressa. Mas é o seu carro que causa todo esse congestionamento. O seu e mais de 70 milhões espalhados por aí. Não perca no próximo bloco a violência do trânsito nas estradas brasileiras. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Começou nesta segunda-feira, 22 de abril, e vai até 17 de maio, o maior curso de capacitação à distância de juízes, já promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ministro Sálvio de Figueiredo, a Infam, sobre improbidade administrativa. A procura pelo curso superou as expectativas da Infam e atraiu representantes do Ministério Público,
advocacia pública e privada, além dos tribunais de contas. Para a diretora-geral da Infam, ministra Eliana Calmon, esta iniciativa busca aprofundar entre os magistrados brasileiros o entendimento de como tratar os crimes relacionados com a corrupção e com o mau uso dos recursos públicos. A motivação do curso, e é o primeiro curso neste sentido de dividir em aulas teóricas e aulas práticas, foi em razão do Conselho Nacional de Justiça, fazendo uma avaliação dos dados estatísticos, verificar que nós temos, desde a criação da lei até hoje, 15 mil ações ajuizadas na Justiça e, ao final, o julgamento, somente 5 mil ações, com tribunais que até hoje não julgaram nenhuma ação. Ou seja, alguns tribunais, alguns estados, nunca se julgou uma ação de improbidade. E isso é preocupante, porque a ação de improbidade ela é de importância fundamental na medida em que as ações penais no Brasil elas são demoradíssimas, porque, inclusive, só se vê a finalização com a sentença transitada em julgado, em razão da interpretação que hoje o Supremo Tribunal Federal dá quanto à presunção da inocência. Para atender a demanda, a capacitação será oferecida a 430 magistrados, distribuídos em 4 turmas, sob coordenação de juízes especialistas em direito público e processo civil. Ainda segundo a ministra, a Lei de Improbidade Administrativa veio como fundamentação para que seja efetivamente exercida a Lei da Ficha Limpa. De forma, quando veio a Lei da Ficha Limpa, foi necessário que nós tivéssemos também um instrumento que alimentasse esta lei da ficha limpa, que é exatamente a lei de improbidade. Esta lei precisa deslanchar, precisa ser cumprida para nós termos efetivamente as condenações pelos atos de improbidade no Brasil. O objetivo do curso, realizado em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, é cumprir a meta estabelecida no 6º Encontro Nacional do Judiciário, realizado em novembro de 2012, quando foi decidido que todas as ações de improbidade administrativa distribuídas antes de 31 de dezembro de 2011 devem ser julgadas até o fim deste ano. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O Brasil tem a 4ª maior malha rodoviária do mundo e a cada 40 minutos uma pessoa perde a vida num acidente na estrada. Veja como a situação é grave. Imagine que todas as vítimas de acidentes de trânsito estejam deitadas no asfalto. Teríamos praticamente uma pessoa morta a cada 7 quilômetros. As pistas, quando juntam o descaso do poder público e a imprudência dos motoristas, se tornam um campo de guerra e, às vezes, até mais perigosas que isso. É o que você vai ver na reportagem de Ana Carla Mourão. Na dor, no medo, a solidariedade. Ô, gente, eu queria que vocês me falassem cadê o pessoal do carro. Tá vindo. O pessoal tá tudo encostado ali fora do carro já. Somos carne, osso e não super-heróis. Aqui em meias ferragens retorcidas pelo impacto, existem famílias de verdade. Minha boca tá doendo, por favor, me ajude. Um acidente assim nunca vai acontecer com você? Você tem uma máquina que você está conduzindo. E que você tem que tomar muito cuidado em conduzir essa máquina, porque ela pode matar, ela pode arrebentar com a tua vida, né? Foi a lição que ficou. E a lembrança de uma esposa cheia de humor. Uma viagem em família para a praia. Cristiano e Andréia eram passageiros. O motorista desviou o olhar por um segundo apenas e ela foi lançada para fora do carro. Ninguém usava o cinto de segurança.
35 pessoas morrem por dia no Brasil em acidentes nas estradas. A principal causa: o motorista extrapola na velocidade. Qualquer um se assusta. Fiquei assustada. Para piorar, quase 2/3 das rodovias pavimentadas do Brasil estão em situação regular, ruim ou péssima. A gente parou nesse trecho aqui da BR-010 para mostrar a seguinte situação. Aqui foi feito um remendo, um buraco do asfalto. Olha só como é que tá. Sai até com a mão. Olha só como é que foi feito esse serviço. Imagina com o carro passando em cima. E se a gente dá uma olhadinha assim, na estrada de longe, no horizonte, a gente percebe que ela é toda remendada. Olha só, não existe um asfalto por inteiro. Cada buraquinho foi remendado. E o que justificar quando temos um tapete? Nós estamos exatamente na divisa de estado do Distrito Federal com o Goiás. Mas essa divisa não é só na placa, não. Aqui, na estrada, parece até que tem uma linha fazendo essa divisão, porque do lado de lá é a DF-345, que pertence ao Distrito Federal. E olha só como ela tá, toda remendada, toda esburacada. E do lado de cá fica a GO-118, que pertence ao estado de Goiás. Olha a diferença. O caminhoneiro fala ao telefone. O outro motorista passa pela contramão para fazer a ultrapassagem, mas toma conta do acostamento de quem vem no sentido oposto. Ah, ele também esqueceu de guardar o celular no bolso. Aqui nessa estrada, o asfalto pode ser considerado ótimo, o que é bom quando o motorista não entende isso aqui como uma pista de corrida. De acordo com um estudo feito pelo grupo SOS Estrada, 90% dos acidentes são causados por falha humana. No Brasil, são registrados em média 723 acidentes por ano, uma média de 30 por hora, ou então um acidente a cada 2 minutos. Fazendo as contas, os algarismos se tornam gigantescos, divididos em 1.700.000 quilômetros de rodovias pelo país. Só por ser uma estrada, já existe o perigo. Olha a roda desse caminhão. Se solta, corta a rodovia, passa pelos carros. E esse lugar que você vê na imagem é praticamente dentro de uma cidade. É assim no Distrito Federal, característica da capital planejada. E se confunde, né? Avenida, rua e rodovia se confundem, são características predominantes, né? Com travessias de pedestres, passarelas, semáforos. Então, o condutor aqui de Brasília ele tem que ter realmente uma atenção redobrada. E mesmo nessa confusão do que é rua ou estrada, a infração é flagrada. As câmeras são da central do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem. Marcha ré em meio a veículos que trafegam o que pode ser considerado uma estrada na cidade. Velocidade alta. Retornos inexistentes são criados pelos condutores. Tudo isso sob vigilância. Mas essa sentinela não é pelo prazer de espiar ninguém. Quem sabe um dia o motorista entenda. Fazer o correto, não porque alguém está olhando, né? Embora a gente vai estar olhando aqui, mas assim, o objetivo não é esse. O objetivo é que a pessoa faça a coisa certa. Para encerrar, infelizmente, é bom voltar a essas cenas. Porque a consciência ao volante toca o coração, não só ao observar o sofrimento do outro. Pense, se fosse você sentindo essa dor. E se fosse você sentindo essa saudade? Vendo depois do acontecimento é como se fosse uma despedida, porque ela me abraçou, falou que estava com muita saudade. E nós ficamos por um longo tempo abraçados. Depois a situação era como se realmente a gente estivesse se despedindo. E daqui a pouco, os desafios das grandes cidades para melhorar a mobilidade urbana. Não saia daí. O site do Superior Tribunal de Justiça tem nova ferramenta de busca para jurisprudência. Agora, na consulta, você acessa direto o link de recursos repetitivos e pode restringir a pesquisa por acórdãos.
O site também dá a opção de encontrar decisões monocráticas e coletivas, desde a época do Tribunal Federal de Recursos, além de exibir o conteúdo completo das súmulas do tribunal. E caso queira sugestões para uma busca mais rápida e eficiente, basta procurar a opção Saiba Mais, que te indica os temas mais comuns do Tribunal da Cidadania. O site do STJ é o www.stj.jus.br. As cidades enfrentam grandes desafios. Entre os principais estão melhorar a mobilidade urbana e diminuir a poluição. Você vai ver agora alguns exemplos do que está sendo feito no Brasil e no mundo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Confira na reportagem de Larissa Trevisan. Bicicleta, metrô, carro, ônibus, para você. Como deve ser o transporte ideal de uma cidade? Ônibus e bicicleta e mais táxis. Metrô e ônibus em faixa exclusiva. Se tivesse menos carro, mais metrô, os ônibus fossem organizados, em bom estado. As cidades enfrentam grandes desafios. Entre os principais estão melhorar a mobilidade urbana e diminuir a poluição. E é isso que você vai ver agora. Alguns exemplos do que está sendo feito no Brasil e no mundo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nunca se vendeu tanto automóvel e motocicleta no Brasil. Segundo dados da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, somente em 2012, mais de 3.800.000 veículos foram emplacados, uma média de 10 mil por dia. Eles se juntam aos 76 milhões de veículos que já estão em circulação no país. O transporte responde por 23% das emissões de gases de efeito estufa e por 70% da poluição do ar nas grandes cidades. Além disso, tem a questão da saúde. Falar assim de saúde pública e transporte é inevitavelmente falar de trauma, de acidente. Com certeza a qualidade de vida, poluição sonora, poluição visual, né, poluição do ar, sem dúvida faz parte desse pacote. E como falar em transporte sustentável sem falar de bicicleta? A bicicleta é um elemento fundamental para uma política de mobilidade urbana sustentável. Claro que isso vai depender muito do relevo da cidade, e isso não apenas aqui no Brasil, mas também lá fora. Não tem jeito. O transporte sustentável passa obrigatoriamente pelas bicicletas. Na Holanda, por exemplo, um país que tem mais ou menos o tamanho do Espírito Santo, a malha cicloviária chega a quase 30 mil quilômetros. No Brasil, não chega a 1.000. No Rio de Janeiro, recentemente recebeu uma menção honrosa de um instituto norte-americano. Lá são mais de 300 quilômetros de ciclovia. Aqui no DF não chega a 60. Hoje a gente vai acompanhar o trajeto do Fábio, que é um servidor do STJ e vai e volta do trabalho de bicicleta. Fábio, quais são as dificuldades que você encontra nesse percurso? Existe uma descontinuidade da ciclovia. As rampas de acesso também são muito poucas. E o próprio respeito dos automóveis, a velocidade que eles trafegam, essas coisas atrapalham um pouco, né? Você tem que parar e se preocupar com o trânsito, né? Você tem automóvel na sua casa? Eu tenho. E você usa ele frequentemente, não? Eu usava frequentemente até mudar para cá e mudar meu modo de locomoção, né? Meu e de minha família. Todos eles vão agora de bicicleta para a escola também. Chegamos, Fábio. STJ. Fábio, o que está faltando aqui ainda? Falta estrutura, para quem vem de mais longe, com certeza vai chegar suado e precisa
tomar um banho, para trocar de roupa e trabalhar. Daí a gente acabou o nosso percurso de 4 quilômetros e fica a dica aí para a gestão do STJ. Bicicletário, um vestiário. O Rio de Janeiro vem apostando nisso. É o programa Rio Estado da Bicicleta. Para incentivar as pedaladas, o programa inaugurou 18 bicicletários na região metropolitana. São mais de 4.000 vagas. E só quem usa essas duas rodas com frequência sabe da importância de ter a vaga garantida. E não é só o Rio, não. Sorocaba tem cerca de 600 mil habitantes. E tem também a segunda maior rede de ciclovias do país, aproximadamente 100 quilômetros. Os ciclistas têm mais de 3.000 vagas para guardar as bicicletas, além de 19 estações de empréstimo de bike para a população. Em 4 anos, o número de bicicletas passou de 190 mil para 300 mil, segundo pesquisa da Prefeitura. E o mais importante, desde 2009, apenas um acidente com morte envolvendo o ciclista. E as magrelas estão ganhando novas versões, ecologicamente corretas, de bambu, dobrável e até elétricas. Eu vejo só vantagem nessa bicicleta elétrica. Você não deixa de fazer pelo menos o mínimo necessário de esforço. Porque ela vai funcionar, o elétrico, se você pedalar. Você tem saúde e ao mesmo tempo você tem uma situação favorável demais numa cidade, numa metrópole que nem a nossa hoje. Você não ocupa espaço no trânsito e chega mais rápido que um carro. À medida em que as cidades crescem e ficam superpovoadas, qual seria a melhor solução para o transporte público? O Brasil está investindo nas mais diversas tecnologias. Tem cidades que investem em metrô, outras em monotrilho, outras em VLT, BRT. Eu diria que realmente são as condições, circunstâncias locais. A capital do México, Bogotá, na Colômbia, e Curitiba decidiram investir pesado nos corredores exclusivos para ônibus. O BRT, como ele segrega o transporte coletivo para uma operação individualizada. E nisso ele também tem cobrança da tarifa externa, o que facilita. O veículo sempre também tem que ser acessível e ele tem um controle operacional maior. Uma outra solução pode ser os veículos elétricos ou híbridos que utilizam energia limpa. Esse ônibus aí veio emprestado da China e ficou 3 meses em teste rodando pelo Distrito Federal. Tem autonomia de 150 quilômetros. O problema é o preço, quase R$1 milhão para chegar até aqui. Segundo a TCB, empresa pública de transportes de Brasília, modelos similares serão utilizados durante a Copa de 2014. E a gente não poderia deixar de falar no metrô, uma alternativa sustentável que não utiliza combustível fóssil e transporta muita gente ao mesmo tempo. Atualmente, a maior rede de metrô do mundo fica em Pequim, na China, e tem 442 quilômetros de extensão. No Brasil, a maior é da cidade de São Paulo, com 74 quilômetros. Em 2011, uma pesquisa realizada pelo governo do estado revelou que o sistema metroviário, ao transportar uma pessoa por 1 quilômetro, gera 2 gramas de gases de efeito estufa, enquanto um ônibus que transporta a mesma pessoa pela mesma distância emite 52 gramas. Já o seu carro, emite mais de 100. Seja como for, hoje é fundamental estimular o uso do transporte coletivo. Mas, para que o cidadão deixe o automóvel em casa, o transporte tem que ser rápido, seguro e de qualidade. E para isso, não é preciso muito não, é tudo uma questão de planejamento. É comum, muitas vezes, quando a gente viaja para alguns países no exterior, mais precisamente os Estados Unidos, a gente está passando por uma rodovia que está tremendamente confortável para trafegar nela e você vê que já estão construindo uma do lado. O que é isso? É planejamento para o futuro. E a gente fica por aqui. Você tem alguma sugestão de reportagem, crítico, elogio? Não perca tempo não. Mande um e-mail para a gente, stjcidadão@stj.jus.br. Para assistir ao programa pela internet, é só acessar o site do Tribunal. O endereço é este aqui que aparece na tela. Você também pode acompanhar o programa pelo canal oficial do STJ no YouTube. Até a semana que vem. Tchau, tchau.